Agradeço por estarem aqui. Late last night, Na noite and de early ontem today, e hoje de manhã também, at my direction, sobre a minha the direção, United os States Estados Armed Unidos, Forces as forças do conducted an Exército, extraordinary military operation conduziram in uma the operação na of capital da Venezuela. Venezuela de forma extraordinária. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch, Utilizamos A ar, terra e mar de forma and it was espetacular. an assault like people have not seen since. Foi uma operação que as World War pessoas II. nunca viram desde a Segunda Guerra Mundial. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Utilizamos Caracas. a nossa to força bring militar mais outlaw forte dictator ao redor Nicolas de Maduro Caracas to justice. para colocar Nicolás This Maduro was sobre one of the a most justiça. stunning, Foi uma das coisas mais effective and incríveis powerful displays e of American poderosas coisas military que might o and exército competence americano, in American history. em toda a história americana, já fez. And if you think about it, we've done some other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the Ele obliteration confirma and locais que decimation foram of the Iran atacados nuclear sites just pelo recently governo americano na Venezuela, in an pontos ali operation known as Midnight militares. Hammer. All perfectly executed and done. No Foi uma nation operação perfeitamente in the world executada. could achieve what America Nenhuma achieved nação no mundo pode yesterday or conseguir frankly o in que os Estados just Unidos a short conseguiu period of time. nesse período tão curto de tempo. All Venezuelan military Todos os capacities militares were rendered powerless venezuelanos as the men and women of our military working with U.S. law foram enforcement bloqueadas. successfully captured Maduro in the Maduro dead of foi night. de forma It was efetiva capturado. dark. The Estava escuro, lights of Caracas were largely turned off as luzes em Caracas estavam due to a apagadas. certain expertise that we have. É uma expertise It que was nós dark. temos. Estava It was bem deadly. escuro. But captured along with his wife, Nós o capturamos junto com a sua esposa, Cilia Flores, Cília both of Flores. whom now face American justice. Agora eles vão enfrentar a Maduro and Flores justiça have been americana. indicted in the Southern District of New York Eles vão ser indiciados Clayton, no distrito de Nova for their York campaign of deadly pela narco-terrorism campanha against the United mortal States narcoterrorista and contra os its Estados Unidos citizens. e pelos I want to cidadãos thank the men também and women of our military who Cidadãos achieved such an extraordinary success venezuelanos que overnight foram afetados com with essas breathtaking ações. speed, power, precision, and competence. You rarely see anything like it. You've seen some Vocês raids nunca in this viram country that nada didn't como go so isso. well. They were an embarrassment. If you look back to Afghanistan or if you look back to the Jimmy Carter days, Se vocês olharem different days, lá atrás, we were nos dias de a Jimmy Carter, respected country again, like nós éramos maybe um like país never muito before. respeitado. These highly trained warriors operating in collaboration with U.S. law enforcement Essa operação teve a caught colaboração them in a very de ready vários position. They were waiting pontos for do us. They exército knew militar. many ships out Muitos navios que foram in the utilizados sea também were no mar. just sort of waiting. They knew we were Muitas- coming. So they were in Eles a estavam ready, esperando, what's eles called a sabiam ready que nós position, iríamos até eles. but they were completely overwhelmed and Mas eles very ficaram quickly sufocados, incapacitated. incapacitados de You would lutar. have seen what I saw last Se night. You vocês would have been pudessem very ver o impressed. que I'm eu not sure vi, that you'll ever get vocês to see ficariam it, but impressionados. it Não sei se was an vocês incredible poderão thing to ver, see. mas foi uma coisa incrível. Not a single American service member was killed. And Nenhum not a single membro piece do of exército americano equipment was lost. foi morto e nenhum Many equipamento americano helicopters, foi many planes, perdido. many Usamos helicópteros, many aviões, people muitas involved in pessoas that fight. nessa Think of briga. that, not one piece of military equipment was lost, not one Não perdemos service nenhum member equipamento was more militar. importantly killed. The E United nenhum States military militar is the foi morto. strongest and most Nosso fearsome exército é o mais military on the forte de planet by todos. far. With capabilities and skills our enemies can Temos habilidades para enfrentar scarcely nossos begin to inimigos. imagine. We have the best equipment anywhere in the Temos os world. melhores equipamentos de There's todo no o equipment mundo. like what we have, and you Não see tem that nada como o que nós temos. even if you just look at the boats. You know, we've knocked Se out você olhar os nossos 97% of barcos, the nossos drugs barcos, coming in by sea. nós conseguimos deter 90% das drogas que estão entrando nos Estados Unidos. We knocked out 97%. Conseguimos Those deter drugs mais de mostly come from 90% a place called de Venezuela. barcos entrando com drogas nos Estados We're Unidos, going to run barcos the que saíram da country until Venezuela. such time as we can do a safe, proper, and judicious
transition. So Vamos fazer uma we don't transição wanna be pacífica. involved with Não queremos nos envolver having somebody else get in and com we outra have the pessoa same situation entrando e that we temos had a for the mesma last long situação que nós period of tivemos years. nos últimos anos. So we are going to run the country Vamos until such time guiar as o we can do a país safe, até tempos de proper, and sucesso judicious transition. And it para has uma to be transição justa. judicious, because that's what we're all about. We want Porque é peace, sobre isso. liberty, and Queremos justice for paz, the great people of liberdade Venezuela. para as pessoas ótimas da And that Venezuela. includes many from Venezuela that are now living in the United States. Temos muitos venezuelanos and want to go vivendo nos back Estados to Unidos que their querem voltar para o country, país their deles. homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela. Não podemos that deixar que outra doesn't have the pessoa good of the tome Venezuelan conta da people in mind. Venezuela e das pessoas venezuelanas, da Decades mente of delas após We're not going décadas to let that de um happen. governo como esse. Não vamos deixar isso acontecer. We're there now, and what people don't understand, but Porque as they understand pessoas não as I say entendem, this, we're there now, but we're mas elas vão entender um dia. going to stay until such time as the proper transition can take place. So we're going to stay until such time as we're going to Nós run vamos it, ficar essentially, por lá until such time as a até um certo proper tempo de transition tempo para can take conseguir place. garantir uma transição As everyone knows, the adequada. oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. Foi uma confusão They por were muito pumping tempo a almost Venezuela. nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very Não large sabemos o que pode United acontecer States nesse oil momento e nós vamos ter companies, the agora biggest anywhere in the world. temos as maiores companhias nos Estados Unidos, gastamos bilhões de dólares em infraestrutura e também queremos. Eles começaram a fazer dinheiro com petróleo. Ready to stage a second and much larger attack if Não vamos we deixar need isso, to vamos do so. fazer So mais we were ataques prepared to para do a second wave uma segunda onda. if Vamos we nos needed to preparar do para so. We actually assumed that a reagir a uma second wave segunda would onda, be necessary, but now it's se probably for not. necessário. The Mas por first enquanto talvez não wave, if seja. you'd like to call it that. The first Essa attack was foi so a successful, primeira we onda, probably don't have to do a com um second, but ataque we're muito prepared bem to do sucedido. a second wave, a much bigger wave. E Actually. teremos uma segunda onda This muito was maior. pinpoint, but we have a much bigger wave Temos that uma onda muito maior por vir. probably won't have to do. This partnership of Venezuela with the United States Essa of America, a parceria country that da everybody wants Venezuela e dos Estados to be Unidos é algo que todo involved mundo with queria. because of what we were able to do and accomplish. Porque Will make the será people of possível fazer Venezuela rich, muitas coisas boas, deixar as independent and pessoas da safe. Venezuela And it will ricas, also independentes make e livres, the many, many e seguras. from Venezuela that are living in the United States Temos extremely muitas pessoas da happy. They Venezuela suffered. vivendo nos They Estados suffered. Unidos, vivendo So muito much was taken felizes. from them. They're not going to suffer anymore. E agora eles não vão mais The sofrer na Venezuela. illegitimate dictator Maduro was país the deles. kingpin of a vast criminal network responsible for trafficking colossal Maduro amounts of está deadly sendo acusado and de illicit drugs vários into the crimes United States. envolvendo narcotráfico, As alleged drogas, in the mortes, indictment, he assassinatos. personally oversaw the vicious cartel known as Ele Cartel liderava o De cartel Las Solis, de Los which Solis, flooded our nation with lethal poison responsible for the que deaths envenenou of o countless nosso Americans. país. Envenenou Many Americans, vários hundreds, americanos, thousands over the years of Americans milhares de died americanos because nos of it. últimos anos que Maduro morreram and his wife nos will últimos soon anos. face the full A might esposa of dele American justice and stand trial. Também foi indiciada na American justiça soil. americana. Right now they're on a ship they'll be heading to Os dois ultimately estão New York. em um navio agora indo para Nova York. I assume between New York and Miami or Florida. Uma decisão será tomada entre Nova York, Miami ou Flórida. People where the overwhelming evidence of their crimes Temos will be muitas evidências dos presented in a crimes court of law. deles que And, serão apresentadas para a lei. I've seen what we have. Eu já vi o que nós temos. It's both horrible and breathtaking that something like this É could de tirar o have been allowed fôlego. to take place. For many years after his term as president Por of muitos anos Venezuela durante a presidência expired, dele, Maduro de remained Maduro, in power ele and ficou no waged poder a ceaseless campaign of violence, e fez uma terror, campanha de violência, and terror subversion against the United States of America, e threatening not contra only our os people, Estados Unidos, but the ameaçando o nosso stability of the povo, entire region. a nossa You all estabilidade saw it. In addition to trafficking gigantic amounts of illegal drugs, e that colocando inflicted toneladas untold de drogas no suffering nosso and território, human colocando pessoas destruction all para over the sofrer.
country, all over, in particular the destruindo United States. lugares aqui nos Estados Maduro Unidos. sent savage and murderous gangs, including the bloodthirsty prison gang, Tren de Aragua, to terrorize American communities nationwide. And Ele seria terrorista para comunidades americanas em vários lugares. They cut the fingers off people if they call police. They were brutal, but they're not so brutal now. Ele era brutal, mas não é tão brutal agora. Congratulate our military, Pete. Parabéns aos militares envolvidos, Guarda Nacional. Washington D.C., where we have a totally safe. Porque o trabalho que eles fazem em Washington mantém Washington como a cidade mais segura do mundo. Não temos mais crime em Washington. Não temos terroristas. Tivemos um ataque terrorista semanas atrás. Foi uma ameaça, mas conseguimos deter ele. A long period of time, 6, 7 months. We used to have on average, 2 a week. In Washington, our capital, we don't have that anymore. Não somos mais fracos em Washington. They're walking their daughters, they're walking. As pessoas estão felizes, conseguem andar pelas ruas com crianças, para os restaurantes, em toda a cidade de Washington. Eu quero agradecer o Exército, os militares, a Guarda Nacional. E vamos fazer isso também com outras cidades. Memphis, Tennessee, right now, and crime is down. Vamos fazer com Memphis, em Tennessee também. A few weeks ago, but crime is down now 77%. And the governor of Louisiana called, great person, and he wanted us to help him. O governador de Louisiana ligou, me parece uma ótima pessoa. Nice part of Louisiana. Parece de uma ótima parte de Louisiana. It was a rough section, and we have crime down. I understand it's down to almost nothing already after 2.5 weeks. Nós tínhamos quase nada em Nova Orleans também, de crimes nas últimas semanas. Nós estamos lá por 2 semanas. Consegue imaginar o que a Venezuela terá com as forças militares americanas por lá? Temos também forças em Chicago. We had no working ability with the governor. The governor was a disaster and the mayor was a disaster, but it knocked down. Não tínhamos muita habilidade com o governo de Chicago. O governo era um desastre, mas agora vocês sabem. And likewise Los Angeles, where we saved Los Angeles early on. Também falamos com Los Angeles. The police department made a statement Departamento de that if the federal polícia government didn't come in, we would have lost disse que Los se Angeles. a Guarda Nacional não tivesse chegado, eles teriam perdido completamente Los Angeles para o crime. Eu não ganho crédito por isso, mas tudo bem. But we'll be pulling out when they need us. They'll call, or we'll go back if we have to. Nós voltaremos se for necessário, ou colocaremos mais tropas nos lugares se for necessário. Mas estamos muito orgulhosos de Washington, que é a nossa capital. E é hoje que se torna um lugar dos mais seguros do mundo. Tortured and murdered American women and children. They were in all of the cities I mentioned. Nós tínhamos pessoas estuprando, assassinando mulheres e crianças em várias cidades dessa que eu falei. Muitas que vieram do regime de Maduro, uma ameaça para os americanos. E agora sabemos que as pessoas da Venezuela não serão mais ameaças. Vamos salvar vidas. Terrorist organization, really one of the worst. Essa é uma das principais organizações terroristas, a pior. Sim, a pior. From Houston, beautiful Jocelyn, and then Gary, what happened to her? They, as you know, they kidnapped, assaulted, and murdered. Como vocês sabem, eles sequestraram pessoas, mataram pessoas. And left her dead under the bridge. Deixaram pessoas mortas em pontes. Never be the same to so many people after seeing. É um lugar que nunca mais será o mesmo. As I've said many times, the Maduro regime emptied out their prisons, sent their worst and most violent monsters into the United States. Foram meses muito violentos. And they came from de pessoas de institutos mentais, instituições, prisões, cadeias, que vieram de muitos outros países e que acabaram com vidas americanas.
a mental institution isn't as tough as an instituições insane ali asylum. mentais, But we got them both. They pessoas sent que from their deveriam mental estar em lugares institutions, como they sent from esse, their jails, prisons. pessoas que They were saíram drug das dealers. They cadeias, were drug traficantes de kingpins. They sent drogas. everybody bad into the Todas United as pessoas States. ruins entraram nos Estados No Unidos, longer. And we mas have não now a mais. border where nobody gets through. Temos uma fronteira que In ninguém mais addition, entra. Venezuela E agora a Venezuela, unilaterally seized and stole American oil, American assets and estamos American de olho no petróleo platforms, americano, nas costing us plataformas americanas, billions and billions of dollars. bilhões e bilhões de This was a dólares que while nós ago, but we never had a investimos. president that did anything about it. Nunca They took tivemos all of our presidente que property. fez It was our isso, property. We built que it. pegou de volta a nossa And, we never propriedade. had a Nós president construímos that isso. decided to do anything about it. Instead, they fought wars that were 10,000 miles away. We built Venezuela. Nós construímos industry with toda a American indústria de talent, petróleo da drive and skill. Venezuela And que nos the foi roubada. socialist regime stole it from us during those Tudo foi previous roubado de nós administrations, and they durante stole as it through force. administrações anteriores This e de constituted Nicolás one of the Maduro. largest thefts of American property in the history of our country. E essa Considered the era largest tudo theft of property propriedade in the history of our americana, country. que faz parte da Massive história do oil nosso país. infrastructure was taken like we were babies. Uma We didn't do anything infraestrutura about it. massiva I would have done something de about it. exploração de petróleo foi tirado de America nós, will como never se tira allow doce de foreign bebê. powers to rob our people or drive us back into and out of our own hemisphere. That's what they did. Foi isso que Furthermore, under eles the now fizeram. deposed dictator Maduro, Venezuela Mas agora o was ditador increasingly hosting Maduro foreign adversaries in our region and acquiring menacing offensive weapons that could threaten U.S. não vai mais interests and lives. And ameaçar they used those weapons last os night. Estados Unidos. They used Eles those weapons tentaram last night, utilizar potentially in armas league with the contra os cartels Estados operating Unidos along our na border. última noite. All of Armas these actions were in americanas. gross violation of the core principles of American foreign Houve policy, uma dating violação de back more than 2 princípios centuries. americanos And, que not anymore. estão postos há mais de All the way back, séculos. it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. Temos uma questão It's, Monroe que Monroe governa há Doctrine. anos também. we sort of forgot about it. A gente Really esquece important, but we disso, forgot mas about isso é it. We don't forget importante. about it anymore. Under our new national security strategy, American É uma dominance in the estratégia Western Hemisphere americana. will never be questioned again. A doutrina won't happen. Monroe. So just in concluding, for Não vamos decades, deixar isso other acontecer. administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Vamos Under contribuir the Trump com o administration, crescimento da we are segurança. reasserting American power in a very powerful way in our home region. And our home region is very different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in O my nosso first term. futuro será We had diferente, great porque a nossa dominance casa in my está first term, and diferente. we have far greater dominance right now. Temos uma Everyone's coming back to us. somos The dominantes future agora will be no determined by the território. ability to protect commerce and territory and Vamos resources proteger o that are comércio, o core território, to national security. a These are segurança core to nacional, garantir, our national security. proteger a Just like nossa tariffs segurança are- nacional, assim como as They made our tarifas country rich, fizeram o nosso and país they've made rico our national security strong, stronger e than ever deixou o before. nosso país forte como But these nunca are the iron antes. laws that have always determined global power, and we're going to keep it that way. We Vamos will manter desse jeito, secure our borders. We will stop garantir a the terrorists. segurança We das will nossas crash fronteiras, the cartels, and we will defend esmagar our os cartéis, citizens against all defender threats, os foreign and nossos domestic. americanos Other contra os presidents may perigos, have lacked the courage or whatever ou o que to seja, defend America. para defender os But I will americanos. never allow terrorists and criminals Nunca to vou operate permitir with terroristas impunity e against the United criminosos States. contra os Estados This Unidos. extremely successful Foi operation uma should serve as operação de warning to anyone sucesso who would threaten American sovereignty e or exemplo endanger para todos que American lives. ameaçarem Very as vidas importantly, the americanas. embargo on all Venezuelan oil remains in full effect. The O American embargo ao petróleo venezuelano Armada continua. remains poised in position, and the United States retains all military options until United States demands have been Os fully met Estados and fully Unidos satisfied.
está completamente All satisfeito political and com o military momento e figures com in essa operação Venezuela should política. understand Figuras políticas what também, happened to Maduro já falei can com happen todos. to them, O and que it will happen to them aconteceu com Nicolás Maduro if they pode aren't acontecer com outros líderes just mundiais. fair Eles sabem disso. even to E their o que people. aconteceu com The Maduro dictator and foi terrorist justo. Maduro is Ditador finally gone Maduro in Venezuela. finalmente People are free. está preso e as Free again. pessoas estão livres. It's been a long time for them, but they're free. Demorou America bastante is para a ele, safer nation. mas a nação está This livre. morning, it's a prouder nation this morning because it didn't Eles allow a Venezuela é uma nação this orgulhosa horrible hoje, person porque and essa this country pessoa that horrível was não está mais no país doing deles. very bad things to us. Ele fez It coisas didn't allow it horríveis to happen. às And the pessoas. Western Eu não Hemisphere queria is deixar right isso now a much acontecer. safer place to be. So A I want to Venezuela thank agora é um everybody lugar for mais being here. seguro para se estar. I want to thank General Raisin Kane. He's fantastic. Ele Man, começa a I've worked with a lot of agradecer generals. agora a todos os I worked with some I didn't envolvidos like, I worked with some I didn't também respect. na parte I worked with militar some e that também just do weren't good. governo. Temos ali o secretário But this guy is de Estado fantastic. americano, I Marco watched last Rubio, night one Pete of the most Hegseth, precise, attacks ministro de guerra. on sovereignty. I mean, it was an attack for justice. Ele And disse I'm que é um very proud ataque of por him, and I'm very justiça. proud of our Secretary of War, Estou muito Pete orgulhoso Hegseth, do who nosso I'm gonna secretário ask de to say a guerra, few Pete words. Hegseth. Thank you very much. Eu agradeço a todos vocês. No. Ele passa a palavra para Pete Hegseth, secretário Well, thank you, Mr. de guerra. President. Finally, a commander-in-chief the world respects. Finalmente, um comandante americano que o mundo respeita e o povo americano merece. Bravery and the power and the precision of this historic operation. A massive joint military and law enforcement raid flawlessly executed. Fizemos uma by the greatest operação que Americans foi our cumprida de country forma has to incrível, offer. com o melhor que American nosso warriors país are tem a second to none. oferecer. The best in the world and the best of our country. What É o all melhor of us exército witnessed do last night mundo. was sheer O que guts nós and grit, testemunhamos gallantry, ontem and glory of foi the a American glória warrior. dos guerreiros simply americanos. Estou By estarrecido such men. And I tip my hat to our chairman, Dan Raisin Kane, and com all todos those os Americans envolvidos nessa who operação. stood watch last night. Our warriors are the elite of America, and again, President Nossos Trump guerreiros são a has elite do your que back. existe hoje. No other country on planet Earth, and it's not even Nenhum outro close, país no could pull mundo this kind of operation off. poderia And no fazer other esse tipo president de operação. E has nenhum ever outro shown this kind of presidente leadership, nunca mostrou courage, and resolve. essa The most liderança, powerful esse combination resultado. the world has Uma, ever seen. uma combinação As the poderosa president said, que our os americanos adversaries merecem. remain on notice. America can project our will anywhere, anytime. As pessoas sabem que podem contar com o exército americano em qualquer lugar, a qualquer momento. Estávamos todos disponíveis no meio da noite, acompanhando tudo. Just like Iran had their chance. Todos tiveram a sua Until they chance. didn't and until he didn't. Maduro teve sua He asked chance, around. até não ter mais. And he found out. E nós encontramos President ele. Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our Trump country. fala sério quando ele fala Deadly serious about sobre combater o stopping the flow of narcotráfico drugs and poison e a to our entrada people. de drogas Deadly serious about para, getting back para os the oil that was americanos. stolen from us. E também sobre And recuperar o deadly petróleo serious que about foi roubado de reestablishing nós. American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. This is about the safety, Isso é security, sobre a freedom, segurança, a and liberdade prosperity e a of the prosperidade American people. do povo americano. This is America first. Isso é América This primeiro. is peace through strength. And the United É paz States através War da Department força. is proud to help deliver it. É orgulho de entregar Welcome to o que foi 2026. prometido. Bem-vindos a Under President 2026 America com Donald Trump. is back. A América está I'd de like to volta. welcome now our Chairman Raisin Kane, to give a few more details about the operation. Ele pede agora para o general também do Exército que conduziu essa operação falar algumas palavras. Thank you, Mr. President, and good morning. Last night, on the order of Na the President última of the noite, United sob States, ordem do and in support presidente of a dos Estados request Unidos from e the com Department of suporte Justice, as the President do said, the Departamento de United States military Justiça, conducted an apprehension conduzimos uma mission in operação Caracas, militar Venezuela, to na bring to Venezuela justice para two trazer indicted persons, Nicolás Nicolás and Cecilia Maduro e This Cília operation, para a justiça known as americana. Operation Absolute Resolve, was discreet, A operação precise, foi and discreta, conducted precisa during the darkest hours of e conduzida January 2nd, durante a and hora was mais the escura culmination na Venezuela. of months of planning and rehearsal. Foi planejada An por operation that, meses. frankly,
e que, francamente, só os Estados Unidos poderiam fazer. Eu gostaria de falar um pouco de alguns detalhes da preparação, sem comprometer os nossos procedimentos. Mas isso porque é possível que a gente faça esse tipo de operação novamente. Nós temos décadas de experiência em operações por terra e por ar e por mar. Usamos as nossas forças especiais de segurança em uma missão especial. Soldados, marinheiros, todos trabalhando juntos em unidade, como um time, numa operação. Usamos anos de experiência e de inteligência. Não poderíamos fazer essa missão com o trabalho das agências de inteligência como a CIA. A gente observou, nos preparamos, observamos, fomos pacientes e profissionais. Essa missão foi meticulosamente planejada durante os últimos meses e com outras operações nos últimos anos também. Uma operação que apenas os Estados Unidos poderiam fazer. Integração das nossas forças. O mundo não poderia entender a complexidade da nossa operação. E, ao mesmo tempo, foi extremamente precisa, com mais de 300 aviões, aeronaves, barcos militares, todos indo juntos, ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, com um único propósito. Chegar no centro de Caracas e fazer um ataque surpresa. Falhar nunca foi uma opção para a nossa força de segurança, para nossas forças de segurança. Nós daríamos nossas vidas por aqueles que estavam nessa operação, porque eles eram muito corajosos. Fizemos meses de preparação. Nós monitoramos tudo o que ele fazia, o que ele comia, onde ele dormia, cada passo. E em dezembro tivemos as nossas forças alinhadas para poder escolher o dia correto para poder minimizar os danos aos civis, aumentar o nosso elemento surpresa e conseguimos a autorização do presidente Donald Trump. Assim como ele disse ontem, estar na Venezuela é um ponto de vitória. Nisso, homens e mulheres da Venezuela viram nossas forças em ação. Conseguimos fazer tudo na medida, o suficiente. Montanhas, nuvens, mares, nada disso nos parou. A nossa organização, nossa preparação foi suficiente. E conseguimos seguir com essa missão. Eu gostaria de agradecer a Donald Trump, a nossos soldados, por apoiar as forças de segurança, o exército. On land and sea across the Western Hemisphere. In total, more than 150 aircraft, bombers, fighters, intelligence, reconnaissance, surveillance, rotary wing were in the air last night. Marinha, thousands and thousands milhares e milhares de horas de experiência. Our youngest crew member was 20. O nosso membro mais novo tinha 20 anos e o mais velho tinha 49.
E todos estavam no As the mesmo night nível de began, the preparo para helicopters essa took off with the operação. extraction force, which included law enforcement officers, and began their flight into Venezuela Eles at 100 feet começaram above the water. esse voo na As they Venezuela approached Venezuelan shores, da água, the United States began sinalizando que layering saíram do different effects porta-aviões. provided by Spacecom, Cybercom, and other members of the interagency to create a A pathway. CIA também nos ajudou com toda a Overhead, inteligência para those criar forces were caminho para protected essa from operação. aircraft, were protected by aircraft from the United States Marines, the United States Navy, Nossas the United nossas States Air aeronaves Force, estavam and the protegendo Air os National nossos Guard. barcos The e a force Marinha included protegia os F-22s, nossos aviões. F-35s, F-18s, Vários EA-18s, modelos foram E-2s, utilizados B-1 bombers, and other support aircraft, as well as de numerous navios e também de remotely aeronaves, piloted dos mais drones. modernos As the force aos began mais to approach fortes. Caracas, the Joint Air Component began dismantling and disabling the air defense systems in Venezuela, employing weapons to ensure the safe passage of the helicopters into the Conseguimos target area. mobilizar forças na The goal Venezuela of our para air passar os component nossos is, helicópteros. was, and always will be to protect the Essa é helicopters and o the nosso ground objetivo force no momento era and get them proteger to the nossa, target and os get them home. helicópteros e a nossa As the força force crossed e the trazer last todos point de of volta high para terrain casa. where they'd been hiding in the clutter, we assessed that we had maintained totally the element of surprise. Conseguimos manter As the todo o helicopter elemento force surpresa. ingressed towards the objective at low level, we arrived at Maduro's compound at Chegamos- 1:01 a.m. Eastern Standard Chegamos em Time, Maduro or 1h da 2:01 manhã, a.m. Caracas local time. e And the saímos de lá apprehension 2 da force manhã. descended into Maduro's compound and moved with speed, Saímos precision, com velocidade, and discipline precisão, towards their disciplina, objective, and isolated the area to ensure the isolamos safety a área and security of the ground para force garantir a while segurança apprehending das nossas the indicted forças e dos persons. civis. On arrival into the target area, the helicopters came under fire, and they replied with that fire with overwhelming force and self-defense. Nosso helicóptero virou One of our alvo de aircraft was hit, disparos, but remained flyable, and as mas the president continuou said earlier em situação today, all of possível our para aircraft continuar came home, voando. and that E aircraft todos remained conseguiram flyable during the rest of chegar the mission. no ponto As the principal operation da nossa unfolded at operação. the compound, our air and ground Fomos atacados, intelligence mas teams conseguimos provided sobreviver real-time e seguir o updates to nosso the ground plano. force, ensuring those forces could safely navigate the complex environment Garantimos que without as nossas forças unnecessary também risk. conseguiriam The navegar force remained protected de forma by overhead segura. tactical aviation. Maduro and his wife, both Maduro e a indicted, esposa gave dele up and were taken into desistiram. custody by the Department of Justice, Estão em assisted custódia by our do Departamento de incredible U.S. Justiça. military with professionalism and precision, with no loss of U.S. life. Departamento de Justiça que After seguiu todos os securing the protocolos indicted sem persons, the violar force began to prep for nenhuma departure. questão Helicopters envolvendo were a called vida dos in to dois. exfiltrate the extraction force, while fighter aircraft and remotely piloted aircraft provided overhead coverage and suppressive fire. There were Conseguimos multiple também self-defense engagements fazer as the vários force pontos de began to defesa withdraw out of Venezuela. para as nossas forças The force conforme elas successfully foram entrando exfiltrated no espaço aéreo and da returned Venezuela. to their afloat launch bases, and the force was over the water at 3:29 a.m. As forças Eastern estavam Standard Time, já with no mar indicted persons às 3 da on board. manhã. And both Maduro and his wife were embarked aboard the USS Maduro Ujima. foi colocado a In bordo closing, de what we've navio witnessed nosso. today is a powerful O que eu demonstration presenciei of hoje, que America's vocês joint presenciaram force. hoje, é um We exemplo think, da força dos Estados develop, Unidos. A we gente train, pensa, desenvolve, we rehearse, treinamos, we debrief, ensaiamos, we rehearse again falamos de and novo, again, ensaiamos de novo e not de to novo. get it right, Não para but fazer to certo, ensure that we cannot mas get para it wrong. garantir que eles não Our façam nada jobs are errado. to integrate combat power so when the order comes, we can deliver Quando o tempo chega, a gente overwhelming force consegue at entregar the uma time força and the place estarrecedora of our choosing no against lugar any foe e no momento anywhere certo, in the world. em qualquer lugar do I am mundo. immensely proud today of Estou our imensamente joint force orgulhoso and das filled nossas with forças de gratitude to segurança represent them here e de today. representar There todas is elas simply hoje no aqui. mission too difficult for these incredible Não há missão professionals difícil o and the suficiente para families esses that stand by profissionais them and e support para os them. familiares que As apoiam we os stand here agentes. this morning, our forces remain in the region Nossas at a high forças state of continuam na readiness, região. prepared to project power, defend themselves, Vão se and our defender, vão interests in the projetar region. poder This operation e eliminar is a testament ameaças. to the dedication and unwavering commitment to justice and our resolve to hold accountable those who threaten peace
and A stability. todos que tentarem ameaçar a paz das tropas, nós iremos responder. Vou agradecer também a coragem dos homens e mulheres que participaram dessa operação. Muito obrigada a todos e obrigada, presidente Donald Trump. Secretário de Estado, Marco Rubio, fala agora. Nicolás Maduro was indicted in 2020 in the United States. Nicolás Maduro foi indiciado em 2020. Ele não é o presidente legítimo da Venezuela. Nem Trump, nem Biden reconheceram ele como presidente. Ele é um fugitivo da justiça americana, com 50 milhões de dólares em recompensa. Yeah, exactly. But don't let anybody claim it. Trump brinca agora que não tem mais recompensa. But I want to be clear about one thing. Nicolás Maduro had multiple opportunities to avoid this. Nicolás Maduro teve muitas oportunidades de fugir desse cenário. Fizemos ofertas muito generosas a ele. E ele preferiu brincar com isso. The other message here is the following. You have a guy Nós temos outra mensagem também. Temos uma pessoa que decide invadir um país, mandar para o nosso país membros de gangues, negociar prisioneiros, jogar jogos com os Estados Unidos o tempo todo. Isso não vai acontecer mais. E nós temos um presidente agora, e ele não é um jogador. Ele não está brincando. Quando temos um problema, ele fala que temos um problema, nós realmente temos um problema. Ele está há muitos anos fazendo isso e aquilo, e todo mundo fala, mas esse é um presidente de ação. E as pessoas ainda não entenderam isso. Se vocês não sabiam disso, agora vocês sabem. Todas essas ações coletivas de imprensa, que ele critica algo, se ele fala algo, ele fala sério. E o presidente tem falado sobre isso. Ele é o presidente da paz. Eu falo sobre isso o tempo todo. Maduro teve várias oportunidades. Ele poderia estar vivendo em outro lugar agora, muito feliz, mas não foi o que ele escolheu. E agora ele tem esse problema para resolver. Mas a mensagem é a mensagem para o mundo. Trump não fica olhando para o mundo, vendo quem ele vai caçar. Não é sobre isso. Nós não ficamos jogando. Mas é um alerta para o mundo. A lição foi aprendida nessa última noite. E vamos seguir em frente agora. Agora, jornalistas de toda a imprensa pedem para fazer perguntas para Donald Trump. Vamos ver se ele vai responder. Quem está no poder agora? Vamos reconstruir a infraestrutura de petróleo que custou bilhões de dólares. They will be reimbursed for what they're doing, but that's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. Vamos ter o petróleo no local correto agora. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people governar de forma decente. Vamos garantir que as pessoas que estão governando serão decentes. Eu vou tomar conta disso. Fica claro, vale o aposto aqui, que Donald Trump não sabe, né? Quem governa a Venezuela nesse instante, mas ele usa a primeira pessoa do plural para se referir ao país. Nós faremos, e fala mais de petróleo do que do país em si. Americanas no solo venezuelano na última noite. Vamos garantir que esse país está sendo governado de forma direita, que ele não será atacado, não será tomado. Poderia ser uma coisa muito ruim, poderia estar num cenário muito ruim agora. Eles poderiam ter perdido equipamentos, poderíamos ter perdido vidas de militares. Vamos garantir agora que essa operação tenha bons frutos. Vamos governar o país da forma certa, de forma justa. Vamos fazer muito dinheiro e vamos dar esse dinheiro para as pessoas. Pessoas terão vantagens nisso, os venezuelanos. Eu não quero nada deles.
And they just took it over like we were nothing, and we had a president Eles that decided not tratavam to do nós como anything se about it. nós não fôssemos nada. We did something about it. We're late. Mas fizemos algo a We did respeito something about it. disso. Yeah, please. Can you explain the exact mechanism by which you're going to run the country? Are you going to designate a U.S. official to coordinate? It's Can you all just it's all unpack being that? done right now. We're designating Tudo people. será We're talking to feito people. We're nas designating, próximas horas. Vamos various people, designar and we're gonna let you know who pessoas. those people are. E vocês vão saber quem serão essas pessoas em breve. Run Venezuela. Well, it's largely going to be for a period of time. The people that are standing right behind me, we're going to be running it. We're going to be bringing Vamos it back. governar, It's vamos a dead. You know, I talk about a dead country. trazer A year and a half ago, we petróleo were de a volta. dead country. Now we're the hottest Nós country anywhere éramos in the um world. país We're morto, agora somos a um país country doing better atraente, o than mais any country atraente do anywhere mundo. in Vamos the fazer o world. mesmo com a Venezuela. And it required leadership. Venezuela Mas has isso a lot of bad people precisa in de there. A lot of liderança. bad people that shouldn't be leading. We're not going to take Temos a muitas chance that pessoas one que of não those deveriam people estar take liderando over sobre for isso. Maduro. So you can look at and others. We have Você fantastic pode people, olhar including people in a the military. pessoas So we're going to have fantásticas. a group of people running it until such time as Militares. it can be put back on track. Make a lot of money for the Pessoas que people e and podemos give people colocar a esse great way of país life, and nos also trilhos, fazer muito reimbursement dinheiro para for essas people in pessoas. our country that were forced out of Venezuela. E temos muitas pessoas no nosso país que saíram à força da Venezuela, You que said querem earlier today voltar. that you weren't going to back Machado to come back and be the opposition leader in your Fox and Friends interview. And then you Pergunta also sobre mentioned Maria Corina the vice Machado president of poder Venezuela. Are you voltar going to work with the para vice president of Venezuela. Venezuela, or how do you foresee the relationship Well, I going? understand she was just sworn in, but she was, as you know, picked by Maduro. So Marco's working on that directly. Marco Rubio Just had a está trabalhando conversation nisso with her, diretamente. Ele já conversou com and ela, she's com Maria Corina essentially willing to Machado. do what we think is necessary to make Tudo que nós Venezuela vamos great fazer tudo again, que a very gente simple. acredita que pode tornar a Venezuela grande de novo. Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, you said he's got to watch his ass. And today, he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So, just what your message is Well, about he that. has cocaine mills. He has Ele é traficante de factories where he makes drogas, cocaine. de cocaína. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending Ele it into está the United fazendo States. cocaína, So estava fazendo he does have cocaína, to watch his mandando para os ass. Estados Unidos. Então, sim, Did you notify any members of Congress era uma in ameaça advance? para nós. Marco, do you want to talk about that because you were involved in it? We call members of Congress immediately after. This was not the kind of mission that you can do congressional. Não é o tipo de missão que você aciona o Congresso, mas falamos com eles logo em seguida, com vários líderes. So it's just simply not the kind of mission you can call people and say, hey, we may do this at some point in the next 15 days. Vamos But it's acompanhar largely a pelos law enforcement próximos function. 15 Remember, at the end dias of the day, também. at its core, this was an arrest of two indicted Essa foi uma fugitives of prisão American justice de dois and the fugitivos da Department of War Justiça supported the americana. Department of Justice O in that job. Departamento Now, there de are broader Justiça e policy Departamento de implications here, Guerra but it's just not the kind apoiaram. of mission that you can pre-notify 'cause Não it é endangers tipo the de mission. missão que você tem que notificar, porque coloca toda a operação Plus, em if I risco. could add one thing to that, Congress has a tendency to leak. This would not be good. If they leaked, General, I think it would have Se been o maybe a very Congresso, different nós result. temos uma parte do Congresso que é But muito I fraca. have to Se say, eles they knew we vazarem were essa coming operação, at some vazassem point, essa you know. operação, A lot of ships tudo out estava there, they sort perdido. of knew we were coming. We went there. But Congress will leak, and we don't want leakers. O Congresso iria vazar e não queremos pessoas que vazassem essas Watch this all informações. play out live. What was Maduro doing when the U.S. forces entered what I assume would be his home? And also, was there any point where the U.S. was considering if Maduro pushed back or resisted killing Maduro? It could have happened. It could have Poderia happened. He was trying to get acontecer. into a safe place. You know what a safe place is, all steel. And he wasn't able to make it to the door because our guys were so fast. They went through Nossa equipe the foi opposition muito so rápida. fast. And there was a lot of opposition. You know, people Tinha muitas were wondering, pessoas do da we get it by oposição surprise? ali Sort of também. surprise, but they were waiting for something. Eles There was a tentaram lot of resistir. opposition. There was a lot of gunfire. You saw some Tinha of it today. muitas pessoas armadas. But he was trying to get to a safe Ele place, tentou ir which para wasn't lugar safe because seguro. we would have had the door blown up in about 47, I think 47 seconds, they say on average. Foi coisa de regardless of 47 how thick the segundos. seal was. It was a very thick door. It was a very heavy door, but he was unable to get to that door. He made Ele it to foi the duro, door. mas He ele was não unable to conseguiu close it. fugir. Go ahead, finish. Where is Maduro going to be in the time being right now? Do you know his exact Well, whereabouts? eventually, ultimately, in the near future, he's going to be brought to New York. And where is Ele he going to será be levado held? para Where is Nova he going to be York. held in New York? Do you know? That's going to be up to the officials. Ainda não that foi do these decidido things. onde ele ficará exatamente em Nova York. The U.S. has something of a mixed track record of ousting dictators without necessarily a plan for what comes afterwards. Not with Did me, that though. weigh on your Well, that's when decision-making? we had different presidents, but with me, that's not true. With me,
we've had a perfect track record of winning. Fizemos rastreio muito perfeito, vencemos em tudo. You look at al-Baghdadi, you look at the Midnight Hammer. Você olha todos os nossos equipamentos. Você não teria conseguido paz no Oriente Médio se não fosse por conta desse governo. Tivemos muitas vitórias nos últimos meses e sem essa operação nada disso seria possível. Eu gostaria de reconstruir a Venezuela de forma rápida, mas é preciso um pouco de tempo. Infraestrutura ainda é um país muito perigoso. Temos petróleo saindo do solo, gangues por lá. Ele matou muitas pessoas do Maduro. A infraestrutura é antiga. Muitas infraestruturas de mais de 20 anos. Vamos tomar conta do país agora. Vamos fazer muito dinheiro lá. China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operation affect your relationships with them when it comes to the oil and drugs? Em termos de China e Rússia, eu e a Rússia já estamos alinhados. Mas temos outros países que queriam também esse petróleo, então não vou comentar. Vamos vender esse petróleo agora com uma infraestrutura melhor. Vamos vender uma grande quantidade de petróleo para vários países. Eles estão criticando agora, mas eles virão atrás do petróleo. Mr. President, are you saying that? Mr. President, thank you. What is your message to the people of Venezuela today? Of course, mensagem para o povo venezuelano. O repórter pergunta. Eles terão paz, justiça e uma vida mais rica do que eles tiveram nos últimos anos. Se você tem segurança, justiça, você tem um país de verdade. Se você volta 20 anos, talvez um pouco mais, era um ótimo país. E ele conseguiu destruir tudo. Se eu perdesse as eleições, os Estados Unidos virariam a Venezuela. Se nós perdêssemos a eleição de 2024, a gente estaria sofrendo muito. Era só olhar nossa fronteira. O que o Joe Biden fez, a administração dele fez ao nosso país, nunca será esquecido. Estaríamos exatamente onde a Venezuela está. É isso que iria acontecer. Secretary Hegseth and Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military troops to provide? Somos todos um time. Se a gente não estivesse lá, não teria ninguém para tomar conta. And right now she's the vice president, and she's, I guess, the president. She was sworn as president just a little while ago. She had a long conversation with Marco. A vice-presidente agora teve uma longa conversa com Marco Rubio. I think she was quite gracious, but she really doesn't have a choice. Mas ela não teve escolha. We're not going to just do Temos que nos this with Maduro and then leave like everybody else leave and say, não poderíamos let it go to sequestrar Maduro e sair como se nada tivesse acontecido. Zero chance of ever coming back. Se nós saíssemos, não teríamos zero chance de reconstruir o país e de voltar do jeito que nós estávamos posicionados. Podemos agora fazer dinheiro e usar esse dinheiro na Venezuela. As pessoas serão as principais beneficiadas. That are now in the United States, and frankly, some want to stay, and some probably want to go back. Yeah. Algumas pessoas, claro, querem ficar lá, e muitas que estão aqui querem voltar para a Venezuela. Well, right now they're very protected because nobody's going to mess with us. They're very protected. Ninguém vai mexer com a gente agora. As pessoas agora sabem disso. Não vão tocar na gente. Well, we know who they are. A gente sabe exatamente quem são as pessoas que apoiavam e ajudavam Nicolás Maduro. Okay, wait, behind you, please. Estamos monitorando, vamos ver o que vamos fazer.
Well, I think it is because we want to surround ourselves with good neighbors. We want to surround ourselves with Queremos estar cercados de bons vizinhos, de estabilidade e de energia para fazer negócios. We need that for ourselves. We need that for the world. Precisamos disso para nós, para o mundo todo. Yes, sir, please. Isso tem que ser protegido. Well, Cuba is an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. Em Cuba, as pessoas sofreram por muitos anos. Something we'll end up talking about because Cuba será algo que vamos falar em breve. Very badly failing nation. Porque é uma nação falida. Queremos ajudar a nação também, é uma situação muito similar. Temos muitas pessoas que saíram forçadas de Cuba no nosso país. Marco Rubio fala agora. Cuba é um desastre. É governada por um incompetente. Not senile, but incompetent nonetheless. There has no economy. It's in total collapse. Não tem economia, completamente, está em completo colapso. All of the guards that helped protect Maduro, this is well known. Their whole spy agency, all that were full of Cubans. I mean, nós tínhamos ali espiões, pessoas que protegiam Maduro, todos eram cubanos. Dos principais problemas da Venezuela também era a relação com Cuba. Eu estava preocupado, no mínimo. Well, the president already announced a week ago that anything that's sanctioned, it's sanctioned oil, it's not going to be allowed to get there. So that's an pre-existing. Trump já falou que todo o petróleo sancionado continua sancionado. The answer is yes. Isso não vai mudar. Yes. Aware of the location of opposition leader Machado, and have you been in contact with her? No, we haven't. No, we haven't. Não estive em contato com Maria Corina Machado. Mr. President, on Monday. I think it would be very tough for her to be the leader. Acho que seria muito difícil para ela liderar. Ela não tem o apoio e o respeito necessário para liderar a Venezuela. Well, it won't cost us anything because the money coming out of the ground is very substantial. So nós temos dinheiro saindo do solo, isso é muito substancial para reconstruir o país. Queremos segurança. Não temos mais inimigos por lá. But we're going to be rebuilding and vamos reconstruir. We're not spending money. Não vamos gastar dinheiro. As companhias que vão. Vamos só pegar o nosso petróleo de volta, que deveríamos ter pego já há muitos anos. Muito dinheiro saindo do solo. So it's going to be a very important. This is a very big evening that took place last night. We have to be surrounded by safe, secure countries, and we also have to have energy. Nós teremos energia para poder fazer isso. They're getting 4% and 5% of the energy out of the ground. Eles não terão ali 4 ou 5%. What's going to happen with Venezuela, I think, over the next period of a year, o que vai acontecer no próximo ano na Venezuela vai ser uma coisa maravilhosa. E os principais pessoas que vão tirar vantagem disso. U.S. military. Mr. President, thank you. What did you last speak to Maduro about when you spoke? And is the well, I don't want to get into the conversations, but I did have conversations with him. Eu tive conversas com ele. E ele teve que se render. And I actually thought he was pretty close to doing so, but eu imaginei que ele, em alguns momentos, ele estava perto de se render, mas isso não aconteceu. Drug trafficking. You recently pardoned the former president of Honduras, who was convicted of many drug trafficking. Can you explain how these two situations are different? Well, would you ever pardon Maduro? I endorsed, as you know, the winning president, the man who won in Honduras. I endorsed the man who won in Chile. I endorsed the man who won in Argentina. Eu endosso vários líderes, como, por exemplo, o homem que está liderando a Argentina, Javier Milei. Eu endosso vários líderes. Se fosse a administração Biden, nada disso estaria acontecendo. He was persecuted very unfairly, and there are a number of them. And we felt that it was a very unfair situation that happened Era uma to him. Situação He's also injusta. a party member of the man who won. So obviously the people liked what I did. And one of the reasons that was done is because of the fact that the party in power felt very strongly that man was treated very badly.
I entendeu que studied aquele it homem very estava sendo quickly, and then I maltratado. studied it in great detail. I went disse to de a forma lot muito of the people detalhada standing também. behind me, and Que they tinha felt muitas that that pessoas man was comigo. persecuted and Que treated aquele very homem badly. era That's why I gave him a perseguido. pardon. Por isso que eu perdoei ele. You referenced boots on the ground earlier. Can you just sort of button this up? Do you envision the U.S. military having a presence in Venezuela as the U.S. runs that Well, country? no, we're going to have a presence in Venezuela as it Teremos pertains to uma oil, because we have to have, presença we're sending our na expertise Venezuela com in. foco no petróleo. So you may need something, not very much. But no, we're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground. Vamos conseguir tirar and that muita wealth is going to the riqueza people of de Venezuela lá. and E essa people riqueza from vai para as outside of pessoas Venezuela that used da to be in Venezuela Venezuela. e para And pessoas de it fora, goes que also estão to the fora da United Venezuela, States que of costumavam America in estar the na form of Venezuela. reimbursement for the damages caused us by that country. Vamos So I want to thank you all reparar very much. todos os Thank you. danos Do you que have one? foram Yes, please. feitos You were a so essa nice before. nação. I'm going to give you the final question. Go. Essa será a Unless it's a nossa bad question, pergunta final. in which case I'll go one word. Mas só se for uma boa pergunta. About Putin. Well, that's Okay. always nice You had to a talk phone- about Putin. You had a phone call with him Yeah. on Monday. Did Ela he pergunta talk at all sobre a about ligação Maduro? Did y'all talk com about this? No, we Vladimir never Putin. spoke about Maduro. Are you mad at him right Eu now? falei I com mean, Putin, there's mas this- não I'm not falamos thrilled sobre with Maduro. Putin. I'm not thrilled with Não Putin. estou animado com Putin. He's killing too many people. Ele está matando muita gente. I thought that would be so. I settled 8 1/4 war. You know what the 1/4 was? Thailand Eu já resolvi and Cambodia. I did it again. 18 They broke guerras. out, 8 and I guerras. did it in about 5 hours. And I settled it. I'm giving myself 1/4. So Sabe I'm o up to now Camboja 8 1/4. e a In Tailândia, other eu words, I consegui settled the war, but resolver. then they broke out. They had a pretty bad E breakout. resolvi 2 vezes, porque Over the eles last quebraram 4 um days, I got acordo 'em to e em 5 go back horas to eu peace. fiz eles refazerem o So I only acordo. give 1/4. I thought the easiest one would be, one of the easier ones would be Russia, Ukraine. Imaginei que uma das mais fáceis seria a Rússia e a Ucrânia e não foi. Pretty bad things. And look, Temos that's coisas Biden's horríveis war, that's not my acontecendo. war. But I Essa é wanna uma guerra stop do the Biden, não é Did minha, you mas eu see quero salvar the last vidas. month? 30,000. This last, it was 27,000 the month before. 30,000, mostly soldiers, were killed Tínhamos mais de this 30 last mil month. 30,000. soldados I want to stop that. que morreram You know, no último mês. I got NATO to pay 5% A instead of OTAN, the 2% that they weren't paying. They weren't paying ela 2, vai now they pay pagar 5. mais agora And em we send them a ajuda. lot of munitions, we send them a lot Enviamos of para things, eles missiles and various other mísseis, things, a lot. munição, outras And coisas. they pay. The United States is not losing Eles pagaram. money. We're probably making money on that. Nós não estamos It's the perdendo last dinheiro, thing I care provavelmente about. I just wanna ganhando stop all dinheiro. those people. Mas eu só We're quero losing parar essa 25, guerra. 30,000 human beings that come Estamos from two perdendo places that are very far away. milhares But de if I can seres stop, humanos because it's something I've been pretty good de dois at lugares. doing deals, I guess. It's all E a eu deal. sou Life is a muito bom big em deal. fazer acordos. A But vida é if I um can grande stop that acordo. war and stop E se eu puder 30,000 young people, parar in essa guerra addition e to the salvar fact that people are vidas, being killed in Kiev, people are being killed in other cities. pessoas estão sendo mortas a em Kiev much e em outras smaller number, but cidades. they're being killed, viciously killed. So I'm not happy about it. I Não thought estou that would be feliz em something relação a that would isso. get solved. We have Mas Mr. acho que Witkoff here. I espero think resolver. that we're making progress, but Vamos fazer that's a progresso. war that should have never happened. Mas If é I uma were guerra que president, it nunca would teria have never acontecido happened. se eu fosse Putin says it, presidente. everybody says it. Todo If I mundo were diz isso, até o president, that Putin. would have never happened. But Era I uma guerra que inherited that não war. That was teria Joe acontecido. Biden, Era uma guerra do Joe Zelensky and Biden, Putin. I came do into the Zelensky e do situation, Putin. Eu entrei na and it's a situação mess. e é uma And I will bagunça. say this, I watched an operation last night that was so E eu vi uma precise, it was so operação brilliant. ontem que foi I mean, tão it was precisa, incredible. incrível. If we had our people like this general and our Se people tivéssemos involved, pessoas como that essas war envolvidas would not nessa have been guerra, a very long essa time, guerra não teria durado o tempo que já That war, dura. to use an old term, that war has become a bloodbath. Essa guerra And we virou want it to get banho stopped. de sangue. Thank you very much. Queremos terminar com ela. Trump se despede agora.